defendo essa questão dos sonhos, porque eu acho que se a minha vida deu certo foi por causa de um sonho que eu tive. Quando eu tinha 6 para 7 anos de idade. As pessoas me perguntam, por que você quis ser especialista em gestão de tempo? Né? É engraçado como essa pergunta surge, né? Eu pode ter certeza do seguinte, eu nunca cheguei para minha mãe e falei, mãe, eu quero ser especialista em gestão de tempo. Acho que não é uma coisa que um filho fala para uma mãe. Eu tenho duas coisas que... Eu nasci nerd, primeira coisa. Dá para ver pela minha cara. Eu tenho muito orgulho de ser nerd, extremamente orgulho. Porque quando eu era nerd lá na escola, todo mundo me zoava, que nerds estão não sei o quê. E hoje os nerds estão dominando o mundo, estão ficando ricos, estão pegando as gostosas. E os meus amigos que eram bombados, todos cheios de coisa, estão ficando viados. Então, então, fazer o quê, né? Então, nerd power aí pros nerds. Isso aí a gente vai mandar no mundo. Então, eu nasci nerd, e nasci um nerd totalmente desorganizado, desplanejado. As pessoas às vezes me veem, lêem os meus livros, vêem na TV e falam, pô, esse cara nasceu planejado, eu nunca vou ser assim. Muito pelo contrário, eu nasci completamente torto. Eu era o rei da urgência, eu não tinha planejamento para nada, não acreditava que podia me planejar e consegui mudar. Então esse é o primeiro milagre que aconteceu na minha vida. Né? O nerd deixar de ser totalmente desorganizado e começar a me planejar. Mas contando um pouquinho desse meu sonho, quando eu tinha 6 para 7 anos de idade, eu vim com meu pai para São Paulo, eu sou de Santos, dá para ver pela minha cor bronzeada aqui, eu também adoro praia. E aí eu fui numa empresa de computadores, olhei aquela empresa e falei, caramba, que animal. Eu falei, pai, um dia eu vou ter uma empresa cheia de computadores. Eu falei pro dono da loja, tio, um dia eu vou ter uma empresa igual a sua cheia de computadores. Eu não sei por que cargas d'água, eu fiquei com essa ideia maluca na minha cabeça, a minha infância inteira. Foi o meu sonho de infância. Eu ia dormir, eu pensava na minha empresa, nos clientes, discutindo e tal. Eu não sei por quê. Todo mundo perguntava, por que você com 6 para 7 anos teve essa ideia? Não sei, por causa daquela empresa, daquela visita. Um dia sonhei em ter um negócio desse. E aí a minha infância inteira foi convencer os meus amigos a abrir uma empresa comigo. Mas ninguém queria abrir uma empresa com um moleque de 9, 10, 11 anos. E aí quando eu tinha uns 9 para 10 anos, eu comecei a fazer uns joguinhos no meu computador e vendia para umas revistas, tal. Eu comecei a ganhar uma grana com isso. E aí que eu estimulei mesmo a ter o raio da empresa, mas ninguém queria ser meu sócio. Aí quando eu tinha uns 12 anos, eu vi um anúncio da Microsoft, que estava há alguns anos aqui no Brasil, poucos ainda, e estava procurando, começando a lançar uma certificação mundial que eles tinham, tal. E eu falei, caramba, se eu passar nessa prova da Microsoft, as pessoas vão dar crédito para abrir empresa comigo. Pensei eu na minha ignorância infantil. E liguei para a Microsoft, por favor, queria fazer a prova e tal. A moça, pois não, com o seu nome Christian Barbosa, assim, quantos você tem? Eu falei, eu tenho 12. Assim, não dá, só para maior de 21. Naquela época, o Centro Drake, eles tinham algumas restrições, nem sei porquê, mas não deixaram fazer a prova. Eu ligava várias vezes, não tinha jeito. Às vezes, quando eu perguntava, qual é o seu nome, Christian Barbosa, assim, quantos você tem? Aí eu falava, vamos fazer 13. Ela assim, não dá, só para maior de 21. E não deixaram. Aí eu peguei minha mãe, que falava inglês fluente, e falei, mãe, liga pra mim lá pra Microsoft, nos Estados Unidos, tal. Quem sabe lá eles deixam fazer a prova. A minha mãe falou, você tá louco, moleque? Eu ligava pra lá, passava vergonha por tua causa, esquece. Naquela época não tinha internet. E aí eu sou um cara chato, vocês vão ver nessa hora. E eu enchi tanto o saco da minha mãe que ela acabou ligando pra Microsoft, conseguiu falar com uma moça lá na área de recursos humanos. E essa moça conseguiu uma autorização para fazer a prova. Ela falou assim, tá bom, vai, eu vou conseguir uma autorização, apesar de que o nosso profissional mais jovem aqui naquela época tinha 20 e poucos anos, assim, não sei se vai virar, mas tá bom, fiquei com pena. Ela ficou com pena da minha mãe, essa que foi a verdade. E aí veio a autorização, veio um livrão, assim, umas 1000 e poucas páginas em inglês. E eu odiava inglês, e a gente paga a língua, né, porque eu falei, não vou falar inglês na minha vida. Muito pelo contrário, o inglês hoje é essencial, quem seja pequeno, micro, médio, empresa, o mundo hoje é global com a internet. E eu odiava inglês, e eu vi aquele livro, 1000 páginas, folhei o livro. Aí eu olhei pra minha mãe, ela olhou pro livro, ela folheou o livro também e falou assim, nem pensar que eu vou ler esse negócio com você. Toma aqui um dicionário de inglês e eu vou tirando as suas dúvidas. Eu estava na 7ª série naquela época. E aí eu comecei a estudar aquele negócio, 2 meses e meio depois eu fiz a prova, passei. Aí me tornei um dos profissionais mais jovens do mundo, da Microsoft naquela época. E aí a Microsoft me convidou para trabalhar lá, em Redmond, Washington. Aí eu não quis ficar lá porque eu queria abrir a minha empresa, quis realmente ter o meu negócio. E todo mundo falou, você é maluco, vai para a Microsoft, fica lá trabalhando. Eu falei, pô, Microsoft é animal, tem um monte de computadores, mas pô, sou no Bill Gates, eu queria ter minha própria empresa de computadores. E aí comecei a falar para todo mundo, vamos abrir empresa, ninguém queria ser meu sócio. Aí tive que apelar para o patrocínio. Eu falei, pai, tu vai ter que ser meu sócio. Mas ele falou, nem pensar, não tem nada de informática, tal, sou publicitário, bicho grilo e tal. Eu falei, não, pai, eu quero uma empresa que não sei o quê. E aí não teve jeito. Ele teve que abrir a minha primeira empresa, que nasceu quando eu tinha 14 para 15 anos, quando saiu na Blue, que foi a do Igor. A Blue era uma empresa que só funcionava de tarde e tinha só um telefone, porque eu estudava de manhã. Então, de manhã eu deixava o telefone fora do gancho, de tarde eu atendia, Blue Igor, boa tarde, as pessoas falavam, pô, você estava ocupado de manhã? Eu falava, desculpa, era demanda. Eu falava, o quê? O pai de marketing falava isso. E aí aconteceu que, o primeiro ano da empresa foi meio nulo, mas no segundo ano veio umas oportunidades de internet. Teve um grande amigo, acho que a gente tem que ser grato no mundo, eu sou grato a ele, que é o Marco Santini, pessoal da Grupo Tribuna de Santos, que é a Globo, tem jornal, rádio, TV.
Ele foi o único cara que, quando eu tinha 15 anos, acreditou. Foi o seguinte: olha, a Tribuna quer ser o primeiro portal da América Latina a ter esse conceito de notícias diárias na internet. Sabe fazer isso? Eu falei: sei. E assim, então é o seguinte, você vai apresentar para o conselho esse projeto. E eu não sabia o que era internet. Eu lembro que eu vim aqui na Livraria Cultura, com um amigo que está até hoje, Alexandre, e ele falou assim: meu, você tem livro sobre internet? Aí ele falou assim: internet? Eu falei assim: vou ver. Achou 2 livros, eu falei: tá ótimo, li os livros, fiz o projeto rodou, funcionou. E a Tribuna foi o primeiro portal, realmente, da América Latina a ter esse conceito de notícias. E aí a minha empresa era a única no país que sabia fazer isso. E aí eu acabei tendo uma demanda absurda para fazer portais, os mais variados clientes aí, demandas. A minha empresa cresceu pra caramba. Quando eu estava com 18 para 19 anos, a gente é uma das maiores empresas de tecnologia web aqui do Brasil. E aí eu estava trabalhando demais, trabalhava uma média de 16, 18 horas por dia, de segunda a domingo, não tinha vida. Reprovei 2 anos na faculdade por causa de falta, que não tinha tempo, reuniões, tudo era urgente. A gente atendia as maiores empresas do Brasil e dava um problema, parava tudo. Isso começou a me prejudicar demais, empreendi demais e perdi minha saúde muito cedo. E aí eu comecei a ficar muito doente. Eu tinha vários piripaques por semana, diferentes. Eu ia no médico, sem brincadeira, acho que no mínimo a cada 10 dias eu ia no médico ver o que eu tinha. E eu ia tanto no médico que eu fiz uma planilha no Excel com a minha secretária, que era doença, sintoma, remédio e postologia. Eu já olhava o que eu tinha, já tomava para... Só que só agravou. Eu comecei a ter um refluxo, esse refluxo virou uma gastrite, que virou uma gastrite erosiva, que depois acabou virando uma úlcera e no final se transformou em um tumor. E quando eu fui fazer a biópsia, o médico olhou para minha cara e falou assim: meu, já vi muito cara com 50 anos como você tem, mas um moleque de 18 para 19 é a primeira vez na minha vida. Aí ele falou um negócio assim: se puder te dar alguma dica, cara, muda esse teu estilo de vida. Faz um curso de yoga, meditação, gestão de tempo. E aí quando ele falou gestão de tempo, eu achei aquilo tão idiota, mas tão idiota. E eu comentei com a minha secretária e falei assim: puta, o médico falou de gestão de tempo. E aí ela me achou um curso de gestão de tempo, me enfiou naquele raio daquele curso. Eu falei: vou lá fazer curso de gestão de tempo. Eu vi um babaca falar 8 horas, não vai servir pra nada. Muitos pensaram isso antes de vir aqui pra palestra, com certeza. E aí eu fui naquele raio daquele curso, e quando acabou o curso ali eu vi a luz, falei: isso aqui vai salvar minha vida. E aí, como todo bom nerd, eu quis estudar o negócio. Acabei virando instrutor de várias consultorias nesse assunto. Chegou um ponto que em 2003 para 2004 fiz uma pesquisa, toda a minha formação é matemática, gosto de números, estatística. E aí fiz uma pesquisa que comprovou que a gestão de tempo estava velha, ultrapassada e errada. E aí as consultorias que me apoiaram na época não gostaram da pesquisa e me descredenciaram, me abandonaram. E eu peguei essa pesquisa, acabei lançando um livro sobre isso. Esse livro tinha um software que ia junto para as pessoas, porque eu tinha que aplicar aquilo que eu estava falando. Obviamente, minha formação toda é computação, não dá para ser simplesmente teórico, motivacional. E esse software foi lançado em vários idiomas, acabou virando um grande sucesso. A gente alcançou mais de 3 milhões de licenças mundiais sobre esse produto. Acabei virando um dos maiores especialistas nesse assunto. Dedico minha vida hoje para estudar, aprofundar, fazer pesquisa, estudos matemáticos, fórmulas realmente para desenvolver o que fazer com relação a isso. Chegou um ponto que a minha empresa de tecnologia, eu não queria mais me dedicar tanto à gestão desse negócio, queria me dedicar mais a esse negócio de tempo. Aí fiz a fusão com o meu maior cliente, que era a Popcom, que era do Washington Oliveto, do grupo da Praxis. E aí fui sócio deles durante 3 anos, até que chegou um ponto que eu falei: não quero mais, quero me dedicar só à tríade. Todo mundo achava que eu era maluco. E aí, aqui eu estou falando para empreendedores, acho que todo empreendedor tem um pouco de maluco. E às vezes nessas horas é que a gente tem que parar para ver: será que é sonho? Será que é um hobby? Ou será que é um negócio viável que realmente pode dar resultados? E aí a segunda pessoa que eu sou grata, minha esposa, porque eu lembro quando eu cheguei para ela um dia em casa, eu falei: eu vou abandonar a Popcom, vou abandonar tudo e vou começar a tríade. Ela falou: você tá maluco? Aí ela falou: é um livro, um software, o que você vai fazer? O software era grátis naquela época. Eu falei: mas eu sei, acho que pode dar certo. E ela apostou comigo e esse sonho acabou virando uma grande realidade. Hoje a gente é uma empresa, a gente está aqui no Brasil, também em Nova York, a gente é especialista em sistema de produtividade e colaboração. Esse software, que naquela época chamava Triad Software, hoje virou Neotriad, é uma das maiores bases do mundo de gestão de tempo e produtividade. A gente processa mais de 30 milhões de transações por mês de pessoas em mais de 100 países. Isso deu para mim hoje uma base estatística gigantesca para dizer o que realmente funciona e o que não funciona em produtividade. Não com velhos conceitos, como tinha antes na gestão de tempo, mas com base estatística mesmo. As pessoas que se planejam, por que dá certo o planejamento delas? E essas pessoas, por que não dá certo? Em N relações matemáticas e estatísticas. Se a pessoa seguir um certo padrão, ela começa a ter algum tipo de resultado diferente. Bem legal, isso deu para aprofundar. E eu falo para as pessoas: os meus livros de 2003, 2004, que era onde eu não tinha essa base estatística, queime, porque agora a gente tem uma série de modelos diferentes, novos, que vão contra até com coisas que eu falava, assim, porque a gestão de tempo evoluiu. Hoje a gente tem provas matemáticas sobre isso. É sobre esse assunto que eu queria trazer para vocês. Várias coisas que eu vou trazer aqui não são achismos ou teorias antigas. São coisas novas, diferentes, que se você implementar na sua vida, na sua empresa, com certeza vão fazer a diferença na sua rotina.